A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal O Professor. É um prazer enorme poder estar aqui para juntos aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Hoje, mais uma pré-aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. A lição de número 7, que traz por tema o livro de 1 Reis, os reis de Israel e Judá. Terminamos o período teocrático e iniciamos o período monárquico, que teve como primeiro rei a Saul. Após ele ter sido rejeitado por Deus, Deus escolhe Davi. O primeiro livro e o segundo livro de Samuel narrou essa belíssima história sobre esses dois reis. Um que foi rejeitado e o outro que foi aprovado por Deus e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Entramos agora no primeiro livro dos reis, e que vai nos mostrar a história do sucessor de Davi, no caso, Salomão. Salomão, filho de Davi, com Betseba, assume o trono e dá-se início a esta belíssima história que nós encontramos no primeiro e o segundo livro dos reis. Tendo dito isto, é importante nós termos uma visão geral acerca do tempo em que se deu exatamente as histórias, desde o primeiro livro de Samuel até o segundo livro dos reis. Acompanhem junto comigo na tela. Esta visão é uma visão geral da história dos reis de Israel e de Judá. Como eu havia dito, vai desde o primeiro livro de Samuel até o segundo livro dos reis, envolvendo aí um período de quase 500 anos de história dos reis de Israel e de Judá, ou seja, desde 1050 até o ano 586 a.C. Esta é uma primeira visão geral desses livros. Mas também nós temos que ter a visão acerca do tempo dos livros que nós estamos estudando nesta ocasião, ou seja, do primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis. Acompanhe comigo na tela. Esta segunda visão é acerca do período do tempo que envolve o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis, ou seja, 400 anos aproximadamente, que vai de 970 a 586 a.C., ou seja, do rei Salomão ao exílio babilônico. Esta é a segunda visão desses livros, que envolve um período de aproximadamente 400 anos, do primeiro livro dos reis até o final do segundo livro dos reis. Temos uma outra visão também muito importante que vale a pena a gente destacar, que é exatamente sobre o primeiro livro dos reis. Dentro dessa terceira visão, nós temos aí um período de 120 anos aproximadamente, ou seja, de 970 a 930 anos antes de Cristo. Final do governo de Davi, Davi reinou 40 anos, o início do governo de Salomão, filho de Davi, com Betseba, sendo que os 80 anos seguintes foi a divisão do reino, ou seja, 930, 852 aproximadamente. Todo este período em que nós falamos aqui é o período que retrata desde o primeiro livro de Samuel até o segundo livro dos reis. Mas, em especial, há o período mais cronológico, que é o período de primeiro reis e segundo reis, e o período mais específico, que é exatamente o livro que nós estamos estudando, o primeiro livro dos reis. E entra ali a divisão do reino, que é exatamente no período de Salomão, quando o reino é dividido. Acompanhe comigo na tela. Na verdade, nós iremos ver o reino quando não era dividido, para nós termos a noção
da divisão, nós precisamos saber como era o reino antes da divisão. Na tela aí para você. O reino, quando não era dividido, nós já estudamos sobre isso, ele era dividido apenas entre as tribos de Israel. Ou seja, cada tribo havia ficado com uma parte da terra. Todo este território que está sinalizado, pertencia a Israel como um único povo, apenas um único povo. Mas, quando Saul assume, ele continua como rei de todo Israel. Quando Davi, ele é consagrado rei, primeiro ele é rei de Judá. Depois ele se torna rei de Israel. Assim ele reina por toda Israel. Após a morte de Davi, o seu filho Salomão assume o trono. Entre os seus altos e baixos do reinado de Salomão, há a divisão do reino. Esta divisão do reino ficou praticamente assim. O reino do norte, com Jeroboão, serve 10 tribos, 9 dinastias, e o reino do sul, Roboão, descendência de Davi, uma tribo, que era composta de Judá e Benjamim, e uma dinastia. Você pode observar que em azul, reino de Israel, e reino de Judá, de amarelo. Houve aí a grande divisão do reino de Israel, o reino do sul e o reino do norte. Tem algumas informações importantes também que vale a pena nós compartilharmos aqui sobre algumas características deste livro, o primeiro livro dos reis. Acompanhem junto comigo na tela. O escritor deste livro é anônimo. Nós não sabemos quem é com exatidão o escritor deste livro. Há uma tradição judaica que aponta Jeremias como escritor. Muitos acreditam que tenha sido Jeremias o escritor desses livros. Porém, há uma crítica à tradição judaica que relata que não tem possibilidade de Jeremias ter sido o completo autor do primeiro livro dos reis, devido neste livro conter relatos até o exílio babilônico, como tem no segundo livro dos reis, capítulo 25, versículo 27 ao versículo de número 30. É uma crítica à tradição judaica. Este livro, o primeiro livro dos reis, ele tem 22 capítulos. A data mais aceita para a finalização desta obra, ou seja, a data final da compilação total do livro é de 538 a.C., aproximadamente. Inicial, quando deu-se início à construção dessa obra literária, 970 a.C. A literatura vai do início do reinado de Salomão até o fim do reinado de Acasias, aproximadamente 853 a 841 a.C. Observe, o tema central deste livro é a fidelidade e infidelidade dos reis de Israel e Judá. E o versículo-chave para o primeiro livro dos reis está em primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículo de número 9, que vai nos dizer: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Estas são informações muito importantes, principalmente em relação à construção literária deste livro. O primeiro livro dos reis, ele foi construído com o auxílio de fontes. Fonte estas como a primeira fonte, livro da história de Salomão, a segunda fonte, livro da história dos reis de Israel, e a terceira fonte, livro da história dos reis de Judá. Passamos para o tópico 2 da nossa lição, que tem por tema a transição de governo
davídico para o salomônico. Quando se refere a davídico, fala-nos sobre o período em que Davi reinou. E da mesma forma, a expressão salomônico fala-nos sobre o período em que Salomão, filho de Davi, reinou. Lembrando a você, querido professor, que na sala dos professores estaremos deixando todo o PDF com muito mais informações sobre esta lição. Aqui nós não podemos nos estender por muito tempo e nem nos aprofundar tanto no assunto. Mas lá na sala dos professores eu deixo sempre um PDF com muitas páginas para que você possa estudar e levar para a sua sala de aula. E se você não faz parte da sala dos professores, eu lhe convido a clicar no primeiro link na descrição do vídeo, aonde vai estar escrito Sala dos Professores. Você clicando lá no final deste vídeo, você será redirecionado à sala dos professores. Chegando lá, é só solicitar o PDF da lição que logo enviaremos para você. No tópico 2 da nossa lição, vamos fazer uma retrospectiva sobre todos os homens fundamentais até a pessoa de Salomão. Como destacou muito bem o nosso comentarista, Daniel, capítulo 2, versículo de número 21, que vai nos dizer assim: e ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Nós podemos ver que Deus está sempre no controle da história. Nós vamos iniciar o nosso tópico 2 da nossa lição fazendo uma retrospectiva de todos os homens principais. Começa exatamente com Moisés. Moisés, patriarca e legislador. Foi ele em quem Deus escolheu para libertar o povo do Egito. Logo em seguida, como sucessor de Moisés, temos Josué. Nós estudamos sobre o livro de Josué e sabemos que ele foi sucessor de Moisés. Após a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo como um general de guerra e que lutou e pelejou e conquistou a terra prometida, assim como Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Logo em seguida, nós estudamos sobre o livro dos juízes. Óbvio que existiu muitos juízes que julgaram o povo. O principal deles é Samuel, porque Samuel é caracterizado como o último juiz, aquele que marca o fim da teocracia, ou seja, do governo divino, do poder vindo para governar da parte de Deus. Quem era Samuel? Samuel era um juiz, profeta e sacerdote. Samuel tinha estas três funções: juiz, profeta e sacerdote. Após o povo requerer um rei, Deus ordena que Samuel vá ungir a Saul. Saul se torna o primeiro rei de Israel, dando assim início à monarquia, que é o regime, o reino ou a autoridade vinda de um único homem. Mas este rei foi reprovado por Deus devido à sua rebeldia, devido à sua desobediência aos mandamentos do Senhor. Com a rejeição de Saul, Deus escolhe Davi. Aí nós entramos já no primeiro livro de Samuel ainda, no capítulo de número 16, onde nós encontramos a unção de Samuel a Davi, a unção considerada profética, como nós estudamos na lição anterior. Davi foi rei, como nós já falamos, Davi assumiu primeiramente Judá e depois Davi é ungido em todo o território de Israel. Ou seja, ele só não teve uma única unção, teve outras unções também que vieram sobre a vida dele. Então, com isso, Davi se torna rei em todo Israel e se torna um homem segundo o coração de Deus e sempre lembrado como exemplo. Logo, Davi tem um filho com Betseba. Este filho chama-se Salomão, a qual é o sucessor do trono, ou seja, Salomão, rei de todo Israel,
sábio, porque Salomão pediu conhecimento, sabedoria, discernimento a Deus, e ele foi responsável pela construção do templo, mas também houve a divisão do reino. Então, esta retrospectiva é muito importante para nós sabermos que Deus está no controle da história. Talvez o seu aluno possa lhe perguntar, nesse tópico de número 2, lhe questionando o seguinte: professor, o que é chifre de azeite? Aí, com isso, você vai mostrar esta imagem para ele. Isto é um chifre de azeite. E logo ao lado, um vaso de azeite. A Bíblia vai nos dizer que quando Salomão foi ungido, foi derramado sobre a cabeça de Salomão um chifre de azeite, que era usado para consagrar. E este azeite era o azeite do templo. Salomão foi ungido rei com o azeite do templo. O templo de Salomão foi uma obra suntuosa, uma obra magnífica, uma obra muito brilhante, aonde Deus se fez presente após as orações e os sacrifícios de Salomão. A Bíblia vai nos dizer que a glória encheu o templo. Que maravilha em ver que Deus aprova tudo que é feito dentro da direção de Deus. Tudo que é feito dentro da direção de Deus, há a manifestação da glória de Deus como aprovação divina. O templo, conhecido como Templo de Salomão, foi cheio da glória de Deus e ali Salomão pôde adorar ao Senhor. E com isso entramos no nosso tópico de número 3, que vai nos falar sobre a sabedoria de Salomão. Salomão, antes dele assumir o trono, Salomão era como qualquer outra pessoa. Ele tinha seus pensamentos, tinha seus raciocínios, era um homem inteligente, um homem por natureza já sábio, tinha grandes instrutores, grandes ensinadores, grande exemplo como seu pai, não muito exemplo de família, mas de devoção, de humildade, de reconhecimento, de inclinação para a vontade de Deus. Davi é um grande exemplo. Salomão, quando assumiu o trono, ele pede sabedoria a Deus por causa da grandiosidade do povo. Não questão de número, mas questão de território. Era grande o território à vista de Salomão para que ele pudesse governar sozinho, para que ele pudesse reger e gerenciar tudo aquilo. Salomão recebeu não só sabedoria, mas muitas habilidades administrativas, que fez com que ele se tornasse o maior administrador, o maior reino e governo do Antigo Testamento. Como bem colocou o nosso comentarista, Salomão tinha muitas qualificações. Salomão, ele granjeou ou conquistou grandes habilidades, como administrador, botânico, zoologista, arquiteto, poeta, filósofo. Salomão era um homem que despertava curiosidades de muitas pessoas ao redor dos territórios, ao redor do mundo, podemos dizer assim. Até uma mulher por nome Rainha de Sabá teve tanta curiosidade em saber quem era Salomão, porque a notícia de Salomão havia chegado até o reinado dela, falando para ela que existia um homem que reinava sobre Israel, um homem extremamente sábio, que não havia segredos no coração que ele não pudesse desvendar. Talvez o seu aluno possa lhe perguntar: professor, quem era a rainha de Sabá? E nós vamos explicar isso agora. A rainha de Sabá foi uma soberana no antigo reino de Sabá. Daí o nome Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá é mencionada em diversos livros sagrados, como na Torá, livro sagrado dos judeus, no Antigo e no Novo Testamento, livro sagrado dos cristãos, o nosso, no caso, e no livro denominado Glória dos Reis, dos Etíopes, e até mesmo no Alcorão, dos muçulmanos. Onde ficava Sabá? Sabá era o nome de um reino localizado no sudoeste da Arábia pré-islâmica e cuja civilização se acredita ter existido entre os séculos X e século XII a.C.
O reino foi fundado pelos sabeus, um povo semita que, procedente do norte, invadiu a região e impôs sua cultura à população aborígene. Sabá era um reino rico em ouros e pedras preciosas, bem como incenso e especiarias. Era importante centro de comércio, pois ficava na rota entre a Índia e o Ocidente. Entrou em declínio com a abertura de novas rotas pelo Império Romano. Rainha de Sabá também era conhecida como uma rainha muito inteligente, muito sábia, e ganhou destaque nas páginas do Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus menciona a rainha de Sabá. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 42, ele vai nos dizer: no dia do julgamento, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Observe que a rainha Sabá, conhecida também como a rainha do sul, ela foi ver Salomão e isto ganhou destaque como testemunho contra aquela geração que Jesus estava falando, que não acreditavam nas palavras de Jesus. Por isso que Jesus diz: está aqui quem é maior do que Salomão. E a rainha de Sabá iria ser testemunha contra aquela geração, porque a sabedoria que Jesus possuía era muito maior que a sabedoria de Salomão. E dito isso, nós iremos dar continuidade agora em mais um tópico. Vamos comentar agora o tópico de número 4, que tem por tema a sabedoria e a ignorância entre os reis. Nós sabemos que Salomão era um homem extremamente sábio. A sua sabedoria alcançou a sua popularidade. E com esta sabedoria, ele compôs muitos provérbios. Provérbios estes que vale a pena nós destacarmos um, que faz menção exatamente aos sentimentos que muitos reis de Israel possuíram e que levou estes reis ao fracasso. Observe o que ele diz em Provérbios, capítulo 11, versículo de número 2, na sua tela. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Esta expressão, por mais que forte possa ser desgraça, não é nenhuma palavra torpe, como muitos pensam, mas é alguém desprovido de graça, alguém que não possui a graça de Deus. Uma vez que a graça de Deus é retirada sobre a vida da pessoa, há o fracasso, há a derrota. Parece-nos que foi exatamente isso que aconteceu com muitos reis de Israel. A síndrome de Saul estava presente no coração de muitos reis que governaram sobre Israel. O orgulho, a soberba, a inveja, a arrogância, a prepotência contagiou os reis e estes reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e foram destronados por Deus. Porque Deus havia prometido que quem seguisse fielmente a sua palavra, este iria prosperar. Mas estes reis fizeram ao contrário. Eles caíram na idolatria, caíram em tudo aquilo que Deus havia abominado. E Deus deu cabo e deu fim ao reinado de cada um deles. Vamos começar com a relação dos reis de Judá. Vou colocar aqui na tela para que você possa acompanhar comigo. O reino de Judá, da casa de Davi, vem Abias, Azar, Josafá, Jorão, Ocasias, aí vem casa de Omri, Atalia, mas o reinado é restabelecido. Joás, Manassias, Uzias, Jotão, Acás, Zedequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim, Zeconias e Zedequias. Estes são os reis de Judá. Nós estamos já se referindo ao reino dividido. Veremos agora os reis de Israel.
Os reis de Israel, uma boa parte desses reis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e não tiveram os seus reinos prolongados. Mas antes, Deus destronou cada um deles, porque Deus pesava a mão sobre a rebeldia, sobre a idolatria, quando o povo não observava a lei de Deus. Os reis de Israel são a primeira dinastia, Jeroboão I e Nadab. A segunda dinastia, Baasá e Elá. Não dinástico, Ziri. E a terceira dinastia, dando sequência às dinastias, Ori, Acabe, Acasias e Jorão. A quarta dinastia, Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão II e Zacarias. De novo, uma não dinástico, ou seja, alguém que não fazia parte da sucessão ao trono, Salum. E depois entra novamente a quinta dinastia, Manaém, Pecaías, e logo em seguida, não dinástico novamente, Peca e Oséias. Estes são os reis de Israel. Praticamente, quase todos estes reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Foi um período bem tenebroso, bem negro, bem terrível para a história do povo de Israel, aonde Deus castigou conforme ele havia dito na sua palavra, nas promessas aos reis, ou a promessa para a vida de todo aquele que quisesse seguir a Deus verdadeiramente. Se obedecer, será cabeça. Se não obedecer, será cauda. Não era só obedecer, era ouvir, praticar e viver a palavra de Deus. Era o obedecer de forma geral. E todos que assim fizeram, tiveram um grande reinado. O Messias, Jesus, veio da tribo de Judá, e esta linhagem perpetuou eternamente, conforme foi a palavra de Deus a Davi, dizendo que não faltaria sucessor ao trono de Davi, que seria perpétuo. E é exatamente isso que irá acontecer. No reinado, no milênio de Cristo Jesus, quando Jesus vier reinar aqui na terra, ele assumirá o trono para nunca mais sair do trono ou deixar de governar Israel. Ele estará para todo sempre sentado no trono e regerá a terra durante 1000 anos. E com isso chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado, mas antes eu quero finalizar esta aula dizendo que Deus é o Rei do Universo. Ele está no controle da história da humanidade. Deus nunca perdeu o controle. Desde Gênesis a Apocalipse, Deus está no controle da história. Nós, como igreja, já sabemos como tudo vai terminar. E sabemos que o destino daqueles que obedecem à santa palavra de Deus é um destino glorioso, vitorioso. Mas também entendemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por mais que este versículo esteja se referindo a Israel, mas a mensagem que esse versículo nos traz pode nos fazer pensar que quando Deus ele está presente através das suas lideranças na vida dos seus servos, tementes a Deus, na área política, isso pode trazer muitos benefícios para a Igreja de Deus, não só para a Igreja de Deus, como também para a sociedade em si. Então, vamos pensar nisso e saber que Deus quer que vivamos o melhor desta terra. Temos que comer o melhor desta terra. Temos que viver de forma abençoada nesta terra. E não é viver ausente ou ser isento de adversidades. Não, é ter a presença de Deus continuamente nos dando bênção, nos dando escape, nos dando vitória, nos dando conquista, nos fazendo ser fortes a cada minuto. E isso é muito bom sobre a liderança de um governo que teme ao Senhor. Deus te abençoe. Nos vemos na nossa próxima aula.
Fique na paz de Cristo Jesus e deixe seu like, o seu comentário, compartilhe com outros professores, com alunos da Escola Bíblica Dominical, e eu agradeço muito pela sua audiência até o final. Deixe um comentário aí embaixo. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo.